Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da bondade de Deus ao pedirmos. Eu gostaria de iniciar contando-lhe um pouquinho sobre o pedido de Salomão a Deus. Na verdade, sendo mais específico de quando Deus fala a Salomão, pede-me qualquer coisa. E nós vemos que quando Deus fala isso a Salomão, nós encontramos isso sendo mais específico no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1 dos versículos 7 a 12, e quando Deus fala isso a Salomão, pede-me qualquer coisa, das infinitas coisas que Salomão poderia pedir ao Senhor, ele vai lá e fala: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para guiar, para julgar esse teu tão grande povo. E nós vemos que quando ele fala isso é algo que alegra a Deus, é um pedido que Deus fala que ele pediu bem, porque ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido honra, ele poderia ter pedido a morte de seus inimigos, ou ele poderia ter pedido muito mais anos de vida, mas ele não pede nada dessas coisas. Mas o desejo que ele teve no seu coração foi sabedoria e conhecimento para guiar o povo de Deus. E Deus, ele vai lá e concede esse desejo de Salomão. E não somente ele concede esse desejo de Salomão, mas ele concede tudo aquilo que ele poderia pedir e não fez. Então o Senhor vai dar riquezas a ele, dar grande honra a ele e muitas outras coisas. E nós vemos o quão maravilhoso Deus é, porque ele fez infinitamente mais do que Salomão ele pensava, do que ele imaginava, do que ele pediu. Eu gostaria de ler com vocês agora o que se encontra em 1 João 5, nos versículos 14 e 15, onde diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E se nós pedirmos, e se sabendo que ele nos ouve, se nós sabemos que ele nos ouve, nós alcançamos aquilo que nós pedimos. Isso é algo que é muito maravilhoso, porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o nosso bem. Deus, ele é um pai bom. Nós vemos isso muito claro lá em Mateus, porque Mateus ele diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta será aberta, buscai e encontrareis. E ainda nos é dito eu vou até ler esse versículo com vocês, que diz em Mateus 7:7, diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Ou seja, nós vemos que se os pais da terra, que são aqueles pais maus, que não têm a bondade de Deus, eles dão coisas boas aos seus filhos, quem dirá Deus, o nosso Pai Celestial, que ele é bom, ele é benigno, e a sua benignidade dura para sempre, a sua beneficência dura para sempre. Então nós vemos que aquilo que nós pedirmos, o Senhor fará, e nós pedirmos de acordo com a sua vontade, assim será. E nós vemos que a vontade de Deus é aquilo que é bom para nós. O Senhor, ele sabe os pensamentos que ele tem para nós, são pensamentos de paz, são pensamentos bons. Então eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês hoje, que é sobre pedirmos a Deus, que nós possamos estar pedindo com sabedoria, pedindo sabedoria a Ele, pedindo discernimento, pedindo coisas que agradem a vontade dele, e sabendo que ele se agrada de ouvir nós, ele agrada-se de ouvir os nossos pedidos, que nós possamos estar depositando tudo nele, que nós possamos estar confiando nele. Eu admito que quando criança eu não orava pedindo as coisas a Deus, muito por falta de conhecimento da palavra e falta de sabedoria, mas eu tinha desejos no meu coração de ter
muitas coisas. E uma dessas coisas era um violão. Eu queria muito ter um violão quando criança para tocar na igreja. E eu lembro que eu não orei pedindo isso, mas Deus foi lá e realizou esse desejo. Ele me deu um violão, mas ele foi infinitamente mais naquele momento, porque além de eu ter ganhado ali um violão, onde eu aprendi e me tornei levita na casa do Senhor, ele ainda me deu pouco tempo depois uma guitarra, onde eu comecei a aprender cada vez mais. E é sobre isso, porque Deus, ele sabe as coisas que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, mas que nós possamos falar com Ele, com o nosso Pai Celestial, e dizermos tudo que nós queremos, dizer que tudo que nós estamos passando e confiar nele de todo o nosso coração. E que a bondade de Deus esteja sobre todos nós, todos os dias da nossa vida. E assim eu encerro esse vídeo, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.